Salve, salve galera! Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e sem delongas vamos falar de fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu diria que são meus ativos queridinhos. Gosto bastante deles, são os ativos que me geram uma renda passiva aí mensal bem legal, né? E vamos lá, vamos sem delongas falar sobre fundos imobiliários. Eu já falei um pouquinho, fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento, um fundo de investimento de renda variável, ok? E aí existem os tipos de fundos imobiliários. Quais são esses tipos? A gente vai ter fundo de shoppings, fundos de laje corporativa, galpões logísticos, hotéis, educacional, hospitais, agências bancárias, fundos de fundos de desenvolvimento imobiliário, fundos de recebíveis imobiliário e fundos híbridos, que são de papel e tijolo. Só para falar um pouquinho aqui, o fundo imobiliário ele é um ativo que você vai investir lá, que você vai você vai ser acionista de uma parte, você vai ter uma cota de parte daquele imóvel. Exemplo, você investe num fundo imobiliário de shopping. Você vai ter uma partezinha daquele shopping. Ao invés de você ir lá e comprar uma loja física, você vai comprar uma partezinha do shopping. E você vai receber pelos aluguéis daqueles comerciantes que alugam as lojas do shopping. Olha que interessante. Muito interessante, não? Você que de repente não tem condições de ir lá e comprar um imóvel para poder alugar, comprar um terreno para ele render ao longo do tempo, o que você pode fazer? Pode comprar uma cota de fundo imobiliário, você vai comprando cotas. Existem cotas aí a menos de R$ 100 no mercado. Então você vai comprando essa cota vai te gerando dividendos. É muito importante, quando você for avaliar um fundo, que você avalie a taxa de ocupação. Taxa de ocupação. Como a gente está falando de imóveis, você precisa avaliar se esses imóveis que você está comprando ali uma cota, eles se mantêm alugados. Quem que está alugando lá, por exemplo, se você pegar aqui um fundo imobiliário de shopping, aconteceu no ano passado que durante o período de pico da pandemia, quando começou, na verdade, a pandemia, né? Não no período de pico, mas quando começou a pandemia, os shoppings tiveram uma queda muito grande. Por quê? Porque os shoppings fecharam. Então, se não tinha venda, os aluguéis também, né? Os aluguéis variam conforme também a quantidade de vendas do dono da loja lá, do dono da pessoa que alugou a loja no shopping. Como também varia e o shopping recebe uma parte disso, caiu muito. Caiu muito. Então, nessa que caiu tanto o valor patrimonial dessa cota, quanto caiu o dividendo que você ia receber. Então, é importante você estar atento a isso, porque existe ali também, na hora de você montar a sua carteira de fundos imobiliários, uma batida aqui com a aliança na mesa, conforme você vai montar a tua carteira de fundos imobiliários, você criar uma variedade ali de não comprar, por exemplo, só fundos de shopping, comprar só fundo de laje corporativas. Por exemplo, as lajes corporativas também tiveram uma grande queda. Muita gente entregou imóveis, né, entregou salas comerciais, porque o pessoal se viu, agora dá para, né, num cenário que agora dava para trabalhar de casa, home office. Então muitas empresas entregaram imóveis. Então, se você pegar e alocar todos os seus recursos, por exemplo, só em laje corporativa, só em shoppings, você pode sentir muito quando o mercado oscila naquela área. É a mesma coisa com qualquer tipo de renda variável. Você precisa ter uma diversificação, ok? Eu aconselharia aí de 3 a 4, pelo menos, diferentes. Por exemplo, aqui a gente falei aqui, shoppings, laje corporativa, galpões logísticos e hotéis. Hotéis também sofreram demais. Sofreram demais com a pandemia, todo o período, né, da pandemia.
Mas, por exemplo, os hospitais não sofreram. Se você, por exemplo, tivesse na sua carteira um fundo de um hospital, um fundo de um galpão logístico que também, vamos dizer, não sofreu tanto, e um fundo de shopping em laje corporativa, você cairia num lado. Mas no outro você veria talvez até uma alta. Por quê? Porque ele está bem, o mercado para esse tipo de fundo não caiu. Então é importante, quando você está montando até uma carteira de fundos, você ter essa diversificação. Você não alocar tudo. Ah, não, porque tem um fundo aqui, eu vou comprar o fundo do shopping A, o fundo do shopping B, o fundo do shopping C, e a sua carteira tem 4, 5 ativos somente de fundos de shopping. Os shoppings fecharam. Babau, você já sabe que eu já expliquei. Então é bem interessante que você você tenha essa diversificação na sua carteira de fundos. Poxa, Gabriel, eu não tenho tanto dinheiro para comprar tantos fundos. Ok, falei, com menos de R$100 você consegue comprar um fundo. Eu tenho fundos aqui que hoje eles custam R$86, R$87. O valor dele, vou falar sobre os valores. Você pode comprar, você compra um de outro e um de outro. Por exemplo, você vai comprar aqui, compra um ativo de shopping, compra um ativo de lajes corporativas e compra outro de galpões logísticos, por exemplo. Você já fez uma diversificação. E conforme você for comprando, eu não tenho dinheiro para comprar um monte. Ok, vai comprando um. E vai fazendo isso até você criar um volume ali, ok? É uma ideia que você pode fazer. E eu falei aqui, existem os fundos de fundos. O que são os fundos de fundos? É como se você... Não é como se você... Na verdade, é isso. Você está comprando uma cota de um administrador que gere outros fundos. Ele investe em outros fundos. Então, por exemplo, você não tem dinheiro para investir em vários fundos para diversificar a sua carteira. Se você comprar um fundo de fundos, você já está diversificando a sua carteira. Olha que interessante. Por quê? Porque esse fundo de fundos ele vai investir, por exemplo, 50% ele vai investir em fundos do tipo tijolo, mais 30% ele vai investir em fundos de galpões logísticos, os outros 20% ele vai investir em hospitais, fundos de hospitais. Então ele já vai diversificar. O que você precisa saber é o seguinte: esse fundo está mais ou menos com o que você está pensando? Que vamos supor que o fundo de fundos investe em shoppings, lajes corporativas e qual outro que eu falei? E hotéis. Aconteceu igual aconteceu na pandemia. Esse fundo vai cair. Vai cair. Então, quando você for analisar um fundo, é importante você saber em que tipo de fundo você está aplicando. Se você for, por exemplo, avaliar um tipo de fundo de fundos, você avaliar em que tipos de fundos ele investe. Ficou complicado? Vou falar de novo. Se você for avaliar um fundo de fundos, você avaliar em quais tipos de fundo ele investe, porque ele vai investir em mais de um tipo de fundo. Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, deixa aí nos comentários aí. E o que é interessante você avaliar mais num fundo? O rendimento que ele vai te dar. Um rendimento tanto em porcentagem, que vai ter lá o dividend yield, tá? Em porcentagem, ou você avaliar o último rendimento, que vai estar lá em reais, né? Vai estar lá, de repente, alguns centavos, alguns reais, depende. Vai depender muito da porcentagem que esse tipo de fundo paga. Outra parte legal de você avaliar, o valor patrimonial. Quanto que realmente vale aquela cota daquele fundo. Por quê? Você está comprando parte de um imóvel físico, ou até mesmo desse fundo de fundos, tá? Mas vamos pensar no imóvel físico. Vamos dizer que você comprou lá um pedacinho de um shopping lá. Aí você foi lá e investiu R$10.000 e você comprou esse pedacinho através de uma cota de um fundo. Ok? Quando você compra, você está pagando um valor que o mercado avalia. Porque o fundo ele é
ele é negociado em bolsa, bolsa de valores. Então é como o mercado avalia. Do mesmo jeito que o imóvel sobe de preço, ele pode se desvalorizar. Depende de N fatores, ok? Você que tem uma casa, você deve saber disso. Você pode vender a sua casa por um preço hoje, que ela está avaliada, mas daqui a 5 anos, daqui a um ano, um curto prazo, né, ela pode estar valendo um pouco mais, depende. Fizeram alguma coisa aqui do lado, aqui, um empreendimento do lado da sua casa hoje vale mais. Não, agora tem alguma coisa que acontece na sua casa, uma comunidade, não sei porque é uma realidade, tá? Eu estou falando algo aqui, mas é uma realidade, uma comunidade que surgiu em volta da sua casa e aquilo ali desvalorizou seu imóvel. É a mesma coisa que acontece no mercado. De maneira um pouquinho diferente, sim, mas acontece, tá? A gente fazendo uma analogia aqui, é mais ou menos isso que acontece. Então, quando você olha o valor patrimonial, é o valor que realmente vale. É o valor total do imóvel lá, vamos dizer, do shopping, dividido pela quantidade de cotas que eles emitiram. Esse é o valor que ele vai ter lá. Então, quando você vai avaliar, por exemplo, eu estou olhando um fundo aqui hoje que ele fechou aqui em R$ 85,15, mas o valor patrimonial dele é de R$ 84,48. Em resumo, esse fundo está alguns centavos, valendo alguns centavos a mais do que ele realmente vale no mercado. Ele está um pouquinho acima do valor de mercado. Então, quando você vai avaliar o fundo, é importante você ver que se você está pagando mais caro ou mais barato. Porque, por exemplo, você pode comprar o imóvel mais barato. Não acontece isso no mercado? É lei da oferta e da procura. As pessoas estão procurando mais, tendência a ficar mais caro. Estão procurando menos, tendência a ficar mais barato. E aí você vai ver um parâmetro no fundo que é P/VP. É o preço que ele vale sobre o valor patrimonial da cota. Quando isso está menor que 1, está até 1, vamos botar aí, esse valor vai estar até 1. É sinal que você está comprando de 1 para 1. Você está pagando o que o fundo vale. Ponto. É o que o fundo vale. Mas vamos dizer que esse valor esteja abaixo de 1, esteja 0,95. Você está pagando um pouquinho abaixo. Você está comprando abaixo do valor que realmente esse imóvel vale. Por quê? Porque o mercado está avaliando essa cota um pouco abaixo, mas você está comprando abaixo, né, também essa cota, mas ela vale mais. É como se você chegasse, tipo assim, vamos pensar aqui, você fosse comprar um carro, esse carro vale 50 mil reais, mas a pessoa decidisse vender para você por 45. E aí o que você está fazendo? Você está fazendo um bom negócio, você está comprando o carro um pouco mais barato do que ele realmente vale. Por quê? Porque de repente esse cara está querendo vender o carro. Metaforicamente falando, é mais ou menos isso. Mas vamos dizer que esse mesmo carro que você está querendo comprar, tem poucos no mercado e todo mundo está querendo esse carro e esse carro vale 50. Mas a pessoa que está te vendendo está querendo vender a 55 e você quer muito o carro. Então você vai lá e compra o carro. É o carro que você quer, ponto e acabou. Porque o mercado está avaliando mais e todo mundo está procurando esse carro e vão pagar 55. É a mesma coisa. Se você vê que esse valor de P sobre VP está maior que 1, é sinal que o título, a cota, né, desse fundo está sendo negociada um pouco acima do valor que ela realmente vale. Ok? Simples de entender? Não é tão simples, né? Vamos lá, vamos e venhamos. Eu vou deixar aqui na descrição um site que eu uso, muita gente usa, muitos investidores usam, é gratuito para você avaliar um fundo. Como você faz? Você entra lá, você vai ver um fundo, vai ver quem é o administrador do fundo.
é outro fato importante, você avaliar quem é que administra o fundo, se é realmente alguém, uma empresa conhecida no mercado, que tem uma certa, não vou dizer um nome, mas que tem uma certa consistência no mercado em trabalhar com fundos, ok? E aí eu vou deixar para você aqui na descrição o site, que é o fundsexplorer.com.br. Não tem patrocínio nenhum aqui, galera, tá? É grátis, tá bom? Tem a versão paga e tudo mais, você receber relatório, mas é um site bem legal, ok? Que eu ensino como mexer nele na minha mentoria também, como você fazer a sua carteira, tem como fazer a carteira aqui dentro do site, né? E se você quiser, já entra lá, já faz uma pesquisa lá dos fundos, vê como é que funciona isso, já começa a sentir o gostinho para de repente você já começar a investir em fundos imobiliários aí em breve, beleza? Eu espero que tenha te ajudado, que o conteúdo tenha te ajudado. Se você tem ainda dúvidas sobre fundo imobiliário, deixa no comentário aqui. Fala aí, Gabriel, pô, fala do fundo imobiliário tal. A gente faz uma análise aqui, eu faço uma análise aqui para vocês, explicando um pouquinho. Essa análise eu faço nas minhas mentorias, eu passo lá como que é que faz essa análise, como que eu faço essa análise para ter uma ideia, porque você precisa aprofundar, não é no rasinho, né? Você precisa realmente aprofundar um pouco mais. Eu te dei aqui alguns parâmetros para você avaliar. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa um like aí, inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha esse vídeo com um amigo aí, com um brother seu, com uma colega, com uma amiga, com um cachorro, papagaio, periquito, não sei com quem que você vai compartilhar isso aí, mas compartilha com alguém que quer investir, que precisa investir, e vamos embora lá. Até mais, até o próximo vídeo e fica na paz.